Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Este é o domingo da alegria, Letare. Ele marca a metade da quaresma. Para os primeiros cristãos, depois de um tempo intenso de penitência, tinha esse momento de refrigério. Mesmo que o domingo nunca era um dia destinado a fazer penitência, mas era de algum modo aliviar o peso da penitência e viver um pouco da alegria pascal. Mas tem uma outra peculiaridade deste domingo, que o paramento rosa, que se usa somente 2 vezes no ano, neste domingo, na quaresma Letare e no advento, domingo Gaudete, todos dois que evocam uma alegria, um gáudio, mas que em Roma, a quaresma ela acontece no inverno. Então no inverno não tinha rosas. Então no século IV, os cristãos, quando viviam este domingo, eram as primeiras rosas que apareciam, o sinal da primavera que estava chegando. Então eles recolhiam as rosas e levavam no ofertório para entregar ao Santo Padre. Então rosas, e a cor passou da rosa para o paramento. Alegremos-nos, a Páscoa se aproxima. A antífona de hoje justamente é que dá nome ao domingo que nós estamos vivendo. Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos, vós todos que amais, vós que estáis tristes, exultai de alegria, saciai-vos com a abundância de suas consolações. No primeiro domingo da quaresma, nós nos encontramos com Abraão. No segundo domingo, com Moisés. O terceiro domingo, ele nos colocava de novo a passagem com Abraão, e hoje nós nos encontramos com o rei Davi. O momento da sua escolha. A escolha de Davi assinala o critério de Deus, que é escolher aquilo que aos olhos do mundo vale muito pouco. De fato, o Senhor vai enviar Samuel com um chifre de óleo e que vai ter que ir na casa de Jessé, pois escolhi um rei para mim entre seus filhos. Quando chega ali, Samuel olha para Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. E o Senhor vai dizer: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Aquilo que para Samuel chamou a atenção e que ele queria como rei de Israel, Deus rejeita. E então Jessé faz vir os 7 filhos na sua presença. E Deus vai dizer que não escolheu nenhum desses. Samuel vai perguntar se estão todos os filhos ali, e ele fala: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. Veja que era tão impossível para Jessé que fosse Davi escolhido como rei, que é o único filho que ele não faz vir. E quando então Davi chega, Deus vai dizer para Samuel: levanta-te e unge-o, é este. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O grande rei de Israel é escolhido. Mas além de ser muito jovem, o mais novo dos filhos, recordemos-nos que, para nós, o pastor tem uma imagem boa. Está no nosso coração pensar o pastor. Mas no povo de Israel, nos povos da antiguidade, um pastor era muito mal visto, porque eles invadiam com os animais as propriedades, não tinham limites. Um pastor não podia, no tribunal, ser testemunha. Ele era rejeitado nisso e em outras coisas na prática de Israel, também na prática religiosa. E é justamente a imagem do bom pastor que está para nós na oração do Salmo responsorial, em resposta ao texto que nós ouvimos na primeira leitura, o famoso Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, me leva a descansar. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. No vale tenebroso as ovelhas podem cair nos abismos, mas mesmo assim nenhum mal temerei, porque o Senhor é meu pastor. Preparais à minha frente uma mesa, com óleo vós ungis minha cabeça, como Davi foi ungido hoje, e o meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na segunda leitura de hoje nós temos um momento de oração, de exortação da carta de São Paulo aos Efésios. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filho da luz.
A imagem da luz é importante nesta liturgia. Se no domingo passado era a água, hoje é a luz. Então é o percurso batismal que vai dando significado. Nós, depois de um domingo que era a tentação, a transfiguração comum em todos os anos na quaresma, nós tivemos no domingo passado a imagem da água, no diálogo com a samaritana, sobretudo, e hoje a imagem da luz que vai estar presente. O fruto da luz chama-se bondade, justiça e verdade. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. É ele a luz. O tema da luz é muito bem ilustrado na preparação para o batismo através deste encontro de Jesus. Então nós estamos no capítulo 9 e é a cura do cego de nascença. Um cego de nascença, ou qualquer pessoa que tivesse uma doença ou uma deformação de nascença, deixava uma interrogação, que é aquela que os discípulos vão fazer a pergunta hoje para Jesus. Quem pecou? Ele antes de nascer? Ou ele está sofrendo as consequências dos pecados dos pais deles? E Jesus vai dizer nenhuma coisa nem outra, mas para que as obras de Deus se manifestem nele. Ou seja, que a cegueira não é um castigo, mas uma ocasião para que a graça de Deus, as maravilhas de Deus se manifeste através daquela pessoa. Veja que isso é importante para nós escutarmos, porque dá um novo significado para o nosso sofrimento, para a doença, para a morte, que não é uma consequência do pecado, mas sim uma ocasião para que a glória de Deus se manifeste, como de fato vai acontecer. Jesus vai se revelar como a luz do mundo e vai fazer um gesto, cospe no chão e faz lama com a saliva e coloca sobre os olhos do cego. Isso evoca a tradição dos taumaturgos do tempo de Jesus, mas também é uma recriação. Assim como Deus criou Adão do barro, assim Jesus recria este homem. E Jesus vai dizer para ele: vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. E ao acontecer isso, ele não é mais reconhecido, porque ele era conhecido antes como cego, o cego de nascença. E ele vai ter que insistir que é ele mesmo, porque já não é reconhecido. Quando perguntam para ele quem fez isso, ele vai dizer: aquele homem chamado Jesus. Veja que a primeira vez que ele se refere a Jesus não é nada de extraordinário. Aquele homem chamado Jesus, ele é curado em um dia de sábado. E então, quando os fariseus ficam sabendo disso, que Jesus tinha curado a este cego no dia de sábado, aqui começa um problema para Jesus. Chamam aquele cego que fora curado e agora vão perguntar quem é, e ele que antes falava assim, que aquele homem chamado Jesus, vai dizer que Jesus é um profeta. Chamam os pais para testemunhar e os pais o abandonam, porque já era um sinal da perseguição que se tinha, mesmo dentro da família, para aqueles que se tornavam cristãos. E, enfim, se vê como esse cego vai criando coragem, o modo como ele vai falando com os fariseus. Se ele é pecador, Jesus, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. E depois esse diálogo cada vez mais vai ser determinante. Jesus então se encontra com esse cego e vai perguntar: acreditas no Filho do Homem? E ele vai dizer: quem é Senhor, para que eu creia nele? Quem é Senhor? Chama Jesus de Senhor, é o título messiânico. Jesus, como fez para com a samaritana, para esse cego também se revela. Tu o estás vendo, é aquele que fala contigo. E ele vai dizer: eu creio, Senhor. Jesus então vai falar que, na verdade, os verdadeiros cegos não era aquele homem que não podia ver fisicamente, mas sim aqueles que não têm fé. Quando Jesus vai dizer assim, os fariseus vão perguntar: porventura também nós somos cegos? Ele vai dizer: se fossem cegos, não teríeis culpa. Ou seja, a cegueira física não é por culpa, não é por pecado, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. É o tema da luz, que é o Senhor Jesus, que se reflete em nós através do sacramento do batismo, que nos chama à conversão neste domingo. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé.
Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.